Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo, agora é pontualmente 8 horas da noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas assim que querem se tornar a sua melhor versão, sendo tudo aquilo que nasceram para ser. Hoje as nossas lives das terças-feiras, onde a Márcia e eu estamos juntos, hoje iniciando uma nova série de lives aqui, trazendo a causa emocional das doenças. Então, a Márcia selecionou algumas doenças aqui para nós conversarmos, analisarmos. Então, a gente vai iniciar uma série de lives agora nas terças-feiras, falando sobre doenças, a causa emocional e como que você pode tratar, se liberar e ressignificar essas questões de doenças que estão te afetando, seja a nível físico, mental, emocional e espiritual. Então você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quem está chegando agora já vai curtindo, vai mandando aviãozinhos para os teus amigos e se você estiver nos assistindo na gravação, curta, comente, compartilhe, coloque aqui nos comentários as doenças que você deseja ver nas próximas lives, alguma dúvida que você tenha, pode mandar no direct para mim, pode mandar para a Márcia, pode colocar aqui embaixo nos comentários dessa live, porque nós iniciamos hoje essa série de lives muito especiais, bem bacanas, trazendo, né, as questões das doenças, a causa emocional. Toda doença tem a sua origem. E a origem, ela envolve, sim, uma situação emocional, mental e acaba desencadeando e reverberando para o nosso físico. Então a gente precisa analisar, compreender e expandir a nossa mente. A Márcia já está aqui, já vou autorizar aqui para ela entrar ao vivo aqui falando sobre radiestesia, sobre os gráficos da radiônica. Todas as lives estão aqui no Instagram, também estão lá no nosso canal no YouTube, no canal da Márcia, no meu canal, para você poder assistir quantas vezes você desejar. E hoje, iniciando essa série de lives falando sobre a causa emocional das doenças. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos, compartilha no grupo da família, no grupo do condomínio, nos grupos que você faz parte, para que esse conteúdo sim possa chegar a muitos corações. Assim a gente vai trabalhando a expansão, a serenidade e a evolução da nossa vida. E lá no final da live tem orientação do tarô para você. Então lá no finalzinho da live eu estou aqui com o tarô para trazer orientação para você, para a sua saúde. A gente está, né, falando sobre doenças. Como é que está a sua saúde? Sua saúde física, mental, emocional, espiritual? Como é que está a sua vibração? Então, vai ter orientação do tarô lá no final da nossa live. A Márcia aqui me apareceu uma mensagem que ela não está conseguindo entrar. Vamos ver se a gente consegue novamente aqui. O Instagram está um pouco bugado. Eu acho que é por conta do 13 Atlas que está vindo na direção da Terra e essa interferência, né, energética, vibracional está, assim, causando todas essas questões. Olha ali, ela deu certo, deu certo. Boa noite, Márcia. Boa noite, gente. Que bom estar aqui em mais uma terça-feira de live. Gratidão, gratidão a nossa aqui, sempre que... Eu sempre digo, a Márcia vem, sempre traz uma aula para nós, uma aula de conhecimento, de autoconhecimento, porque a gente compreendendo as questões, nós começamos a olhar para dentro de nós e a absorver muito desse conteúdo para a nossa existência. Então, hoje iniciando uma série de lives com um assunto bem interessante. Verdade. Vamos começar a falar sobre a causa emocional das doenças, né? E muitas vezes, a partir do momento que a gente tem uma determinada doença, quando a gente entende a causa emocional e a gente às vezes começa até a se autoanalisar, né? E perceber as situações que aconteceram na nossa vida, fica muito mais fácil da gente se curar, né? Da gente procurar a nossa autocura. É importante sempre, né, gente, vamos frisar bem tratamento médico, mas através
do autoconhecimento, das terapias em geral, a gente consegue se conhecer melhor e a gente consegue muitas vezes chegar à cura de forma muito mais rápida e muito menos dolorida, né? Exato. No momento que nós compreendermos aonde está a dor, nós podemos efetivar o tratamento para que a cura ela seja efetivada, seja a nível físico, energético, mental, espiritual, porque somos todos conectados aos nossos corpos. Então, temos vários corpos, várias vibrações, e todas elas estão conectadas diante da nossa frequência. E a gente abriu uma caixinha de perguntas, tiveram lá bastante sugestões, bastante, né, doenças que as pessoas sugeriram, mas hoje você separou algumas, né, algumas interessantes ali para nós darmos abertura, dando início a essa série, mas as pessoas podem continuar mandando, né, sugestões, porque virão outras lives pela frente. Sim, virão outras lives e as sugestões são muito bem-vindas, né, gente? Porque daí a gente já vai estar falando sobre algo que vocês querem saber, né? Sobre algo que daqui a pouco vai ajudar vocês no processo de cura de vocês. Porque eu acredito que geralmente quem pergunta a respeito de uma determinada doença, essa pessoa sofre dessa doença ou conheça alguém que sofra com esta doença, né? Daqui a pouco tá buscando lá uma forma de ajudar. Então, sim, a gente vai ficar muito feliz e grato se a gente receber cada vez mais solicitações de vocês sobre quais assuntos, quais temas, quais doenças a gente vai vir a falar nas próximas lives. Exato. E quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos para os teus amigos, manda aviãozinho para a família, compartilha nos grupos, sabe que alguém está passando por algum momento delicado, algum momento físico, espiritual, mental, manda para essa pessoa, convida para acompanhar a live. Se você estiver assistindo na gravação, vai colocando ali o seu bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo, e se você tiver dúvidas, perguntas, curiosidades, coloca aqui nos comentários, porque a gente vai realmente trazer essa série de lives para trazer um grande despertar para a sua consciência. E nós já fizemos outras lives sobre radiestesia, e a última live foi sobre mandala da virada. E antes de a gente iniciar a questão ali das doenças, né, a mandala na sexta-feira passada, ocorreu a ativação para as pessoas que aderiram ao chamado. Como é que foi essa ativação? Como é que foi esse processo diante da mandala da virada? Ah, foi um processo bem bonito, gente, porque assim, as pessoas que se inscreveram para participar, né, a gente, quando eu ativo uma mandala coletiva, eu particularmente não gosto de colocar mais do que 10 pessoas no grupo. Tem outros terapeutas que eu já vi trabalhando até com 100, 200 pessoas em um grupo. Só que eu acredito que quanto a gente pode fazer um tratamento coletivo, mas quanto menos pessoas a gente tiver, porque a gente vai trabalhar testemunho por testemunho individualmente, né? A gente vai ter que criar uma egrégora para aquele grupo. E foi muito bonito o processo, né? Na quinta-feira eu já comecei a produzir os testemunhos e os objetivos. E foi muito engraçado, e eu até compartilhei com o Pietro isso, que os objetivos vieram de forma muito clara, a forma que deveria ser trabalhado. E, inclusive, ontem eu já recebi relatos de uma participante que participou da Mandala e foi ativado na sexta, recém ontem era a segunda. E ela me relatou que, Márcia, incrível, depois que foi ativada a Mandala, eu já tinha uma insatisfação com o meu trabalho, mas eu realmente, né, pela comodidade, por já estar lá, por me sentir segura trabalhando lá, apesar de estar sobrecarregada, eu realmente não pensava em sair. E agora eu tô com uma força para buscar coisas novas, tô querendo novas oportunidades. E é realmente a energia da mandala da virada. Nós trabalhamos, né, para trazer prosperidade, para que a prosperidade chegasse da melhor forma possível a cada um, né, da forma que cada um estivesse precisando. Então, eu acredito muito assim que todos vão se beneficiar da forma que for mais interessante para cada um.
Exato, uma ferramenta fantástica. Se você não assistiu a live sobre Mandala da Virada, assista, está aqui no Instagram, está no YouTube para você poder acompanhar. E se você sentiu chamado a fazer a Mandala da Virada, chama a Márcia no direct, conversa com ela, porque é uma ferramenta maravilhosa para transformar e dar uma virada, literalmente, na tua vida. Quero dar boa noite para a dona Marli, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos, que lá no final da live tem orientação do tarô para você. E já que o pessoal diz que eu enrolo muito, né, que eu fico falando, que eu chamo intervalo, né, vamos iniciar, então, para a primeira doença. O pessoal está ansioso, querendo saber quais que são as doenças. A gente colocou nos stories hoje, né, um spoiler de quais doenças a gente ia conversar. Então, vamos dar início, aproveitando a boa noite para a Camila, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Qual que é a questão, a primeira doença que nós vamos trabalhar? Bom, antes da gente falar sobre as doenças, agora quem vai enrolar um pouco sou eu. Mentira, tô brincando, gente. Mas assim, ó, o que é importante a gente entender, tá? De todos os meus estudos sobre metafísica da saúde, é algo que eu acho importante a gente ressaltar antes de começar a falar sobre as doenças, que todas as doenças, elas realmente têm uma causa emocional. E para a gente ter uma autocura, é necessário a gente compreender a causa daquela doença, tá? Então, assim, o processo, a gente chama de processo psicossomático, que ele significa o quê? Que ele vem do inconsciente, né, lá das nossas emoções e passa pelo soma. O psico, né, é o nosso subconsciente, nosso inconsciente, e o soma representa o corpo. Então, assim, quando a gente tem uma doença manifestada no nosso corpo, ela realmente já nasceu muito tempo antes. O Pietro até já deu uma pincelada sobre isso no início da live, mas eu queria ressaltar para vocês que, assim, a todas as doenças, sem exceção, elas têm uma causa inconsciente bem profunda. E geralmente essas causas são o quê? Mágoas, rancores, medos, raiva, traumas de infância. E geralmente os traumas que a gente traz lá da nossa infância, eles vão se tornar doenças na nossa vida adulta. Então, muitas vezes, a gente precisa curar a nossa criança, né? Para a gente conseguir compreender e conseguir se autocurar. Então, hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre enxaqueca, psoríase, ansiedade e endometriose, gente, que são algumas doenças bem comuns e que a gente recebeu lá nas nossas caixinhas de pergunta. Então, vamos começar pela enxaqueca. A enxaqueca, eu poderia resumir ela como em uma frase só: penso, penso, mas não consigo resolver. Por quê? A enxaqueca, onde ela se manifesta? Na nossa cabeça. Cabeça é o nosso centro de comando, é onde comanda tudo o que vai acontecer no nosso corpo, é o funcionamento do restante do nosso corpo que é comandado pela nossa cabeça, né? Então, a enxaqueca, quando ela aparece, geralmente quem sofre de enxaqueca são adultos que tiveram daqui a pouco uma educação muito rígida lá na infância, repressiva, autoritária, castradora. Quantas vezes a gente vê esse tipo de educação, ou quantos de nós tiveram esse tipo de educação, né? Talvez hoje não, nas gerações mais atuais não, mas daqui a pouco nas nossas gerações era muito comum os pais serem muito rígidos, né? Quererem ter os filhos muito educados. E quando se tornam adultos, são pessoas que sofrem de muita enxaqueca. Então, aquelas pessoas que às vezes têm até fobia de luz, né? Que querem se isolar, que são as pessoas que são mais individualistas, que é a forma delas conseguirem se isolar completamente. Né? Tô com fobia de luz, não posso nem abrir meus olhos e eu vou ficar isoladinha, quietinha no meu quarto. Então
É uma das formas da pessoa se proteger, né, de uma determinada situação. Poder ficar quietinha no canto dela. E a questão da enxaqueca, tu comentaste essa questão da rigidez. Então, a pessoa tendo pais rígidos, mas pode acontecer da enxaqueca ela começar a aflorar, começarem as crises no trabalho em que a pessoa é muito sobrecarregada, em que a Pode, pessoa tem um chefe, onde as leis, muito autoritário. Então, pode isso também desencadear um gatilho pela função do trabalho que a pessoa está desenvolvendo. com certeza. Inclusive, assim, às vezes, quando a enxaqueca ocorre, principalmente em locais de trabalho, às vezes ela está querendo expressar o quê? Que a pessoa ela tem uma. Ela está vivendo numa realidade que para ela é insuportável e que ela quer se libertar daquilo. Só que ela não consegue dar o passo, ela não consegue, ela não sabe como dar este passo. Então, toda vez que ela se sente extremamente sobrecarregada, vem a enxaqueca. Vem a enxaqueca para dar os sinais. Tá na hora de mudar o rumo, tá na hora de sair daqui. Mas muitas vezes, né, como o Pietro falou, é trabalho, e aí, será que dá para mudar de trabalho assim? Será que daqui a pouco a gente já não está naquele trabalho há muitos anos, já não está numa zona de conforto, e daqui a pouco mudar e recomeçar do zero vai te tirar da zona de conforto? Então, são muitas questões, né, que envolvem a enxaqueca. E aí, das dicas que a gente pode dar para as pessoas melhorarem a enxaqueca, seria começar se libertando aos poucos, com pequenas ações de situações, porque às vezes são situações, às vezes são determinadas pessoas que nos causam a enxaqueca, né? Então, se observar, começar a compreender o processo que realmente desencadeia a enxaqueca e começar a se libertar aos poucos, pequenas ações, para depois conseguir tomar grandes decisões, porque realmente assim é muito difícil viver numa realidade na qual a gente não se sente bem, no qual a gente não se sente mais confortável. Mas é preciso muita coragem para conseguir mudar também. E a questão da, vamos dizer, da própria rigidez mental, aquela pessoa que ela é muito racional, que ela fica diretamente assim, 2 e 2 é 4, não pode ser 5. Ah, envolve essa questão da enxaqueca também, da rigidez com o seu próprio corpo, da rigidez com seus próprios comportamentos? Sim, também vai envolver, porque assim, geralmente a pessoa, quando ela é muito rígida, ela cria uma determinada regra e, de preferência, que todos sigam esta regra, né? Que todos tenham a mesma visão que ela e se as pessoas não estão de acordo, automaticamente ela quer fugir daquela realidade. Como que ela foge dessa realidade? Estou com uma crise de enxaqueca. Preciso me retirar. Interessante a gente começar a observar os nossos próprios comportamentos, as crises que acontecem diante de nós, de nossos familiares, de colegas de trabalho, e procurar compreender o que está acontecendo diante da vida dessa pessoa. O que ela está tentando fugir? O que ela está tentando realmente sair de cena através dessa crise? É uma rigidez por conta familiar? É uma rigidez por conta do trabalho? Ou é ela mesmo se cobrando muito diante da vida? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio analisando todas essas questões. E quais seriam, vamos dizer, técnicas holísticas que podem auxiliar nas questões das crises de enxaqueca e da pessoa trabalhar, vamos dizer, mais esse equilíbrio diante da vida? Eu acredito, Pietro, assim, ó, que quando a gente, eu particularmente, tá, trato as pessoas que me procuram com crises de enxaqueca com o Reiki e com a Nindu. Mas eu acredito, e talvez tu consiga me confirmar melhor isso, que barra de axis viria a ajudar bastante a liberar essas questões, né, que vêm a causar a enxaqueca. Acredito também que a gente poderia tratar.
Uma crise de enxaqueca, não tratei ainda, tá, gente? Mas a gente poderia montar um tratamento através da radiestesia terapêutica. Até porque geralmente as pessoas que têm enxaqueca, elas não vão procurar um tratamento mais aprofundado, elas querem o alívio imediato, né? Quando eu atendo alguém que tem enxaqueca com o Conindu, a pessoa já sai daqui sem a enxaqueca, né? Ela já tem o alívio imediato, a gente já consegue transmutar aquela dor. Só que geralmente as pessoas também tomam muita medicação, às vezes uns medicamentos muito fortes, né, para ter aquele alívio imediato. E um tratamento que a gente for montar com outras terapias, e eu tô falando das terapias que eu trabalho, né, gente? Mas tem outros terapeutas que daqui a pouco vão trabalhar com outras técnicas que realmente vão ter um efeito muito bom. Mas um tratamento, por exemplo, de radiestesia, ele vai ter um efeito a longo prazo. Mas ele com certeza ele vai agir lá na causa emocional da doença, né? A gente já vai estar tratando lá uma causa emocional. Então é um tratamento um pouco diferente do que a gente trazer o alívio imediato. Exato. As barras de Axis também auxiliam muito, como a Márcia comentou, né? São 32 pontos que são trabalhados, pontos vibracionais energéticos que fazem essa reprogramação, essa limpeza de memórias, trazendo essa harmonia mental. Então, como é que está a tua mente? Como é que estão os teus pensamentos? Está aquele turbilhão de coisas? Você consegue descansar a tua mente, pegar um livro, ler, ou você pega um livro, começa a ler, o teu pensamento já começa a criar um monte de coisas. Então, essa paz mental também vai te trazer alívios da enxaqueca, vai te trazer uma análise de você se conhecer. Comece a se perceber os locais, as pessoas que te afloram as crises de enxaqueca. Qual que é o gatilho que é o causador? A partir de você compreender o gatilho, você vai entender um caminho de análise, de equilíbrio e de muita harmonia. Então, as crises de enxaqueca, então, trabalha forte essa questão a nível emocional, a questão da rigidez e muito envolvendo a questão com o pai, com a mãe, então a questão da criança, daquilo que a criança viveu, seja com os familiares, na escola também, bullying também, isso também envolve, né, daqui a pouco, aflorar uma situação assim na vida adulta. Com certeza. Então, são questões a serem observadas. Se você tem crises de enxaqueca, se você conhece alguém que tenha, né, faz essas observações. Pede para a pessoa assistir a live, olhar para esses conteúdos, para trazer uma análise expansiva e trazer uma harmonia diante da sua própria existência. Qual que é a próxima doença? Vamos falar de uma doença que incomoda muito as pessoas, que é a psoríase, porque ela se manifesta na nossa pele e quando ela está no estado latente dela, ela vai formar uma casca mais grossa, além de ficar com a região avermelhada, uma casca, um ressecamento que ele fica todo craquelado, engrossa a pele naquele local, né? Então, assim, geralmente as pessoas que são acometidas pela psoríase, elas têm rejeição muito forte a qualquer tipo de autoridade. São pessoas que não aceitam receber ordens, tá? E quando elas não aceitam, isso acaba se revelando na pele da pessoa, acaba se manifestando na pele, acaba sendo uma pessoa mais irritadiça, sem tranquilidade para lidar com as diferenças, uma pessoa sem paciência para a diversidade, para tudo que é diferente, ela não aceita. E também uma pessoa que cria as próprias regras e que gostaria que todo mundo cumprisse essas regras da maneira que essa pessoa criou, né? Então, é uma pessoa que realmente ela tem postura autoritária. Olha que interessante, então, essa observação. Então, no momento em que a pessoa não gosta de ser mandada, não gosta de receber essas ordens, o corpo é fofoqueiro, o corpo vai dar sinais. Por mais que você
Não fale, fique engolindo sentimentos, não queira demonstrar. O teu corpo vai falar por você. Vai dar sinais, os órgãos internos, a parte externa, ela vai demonstrar os sinais. E pessoas, terapeutas que trabalham com essa parte da linguagem do corpo vão analisar, vão olhar para você e já vão saber aquilo que está acontecendo. Então, no momento que essa questão envolve também pai e mãe, aquela criança daqui a pouco que não gosta que os pais mandem. Ou simplesmente a criança manda mais nos pais do que simplesmente os pais mandam nela. Pode vir lá da infância, né? Como a gente falou lá no começo, geralmente tudo que se manifesta na vida adulta começou lá na infância e foi ativado a partir do momento que aconteceu um gatilho, né? Então, com certeza, pode vir, a criança pode ter desenvolvido justamente aquela rebeldia por ter uma educação muito rígida, por ter pais que estavam sempre querendo dar ordens, querendo dizer como a criança deveria agir, e ela acabou criando uma revolta contra aquilo, né? E muitas vezes só segurando aquela revolta, né? Sem falar, sem retrucar, sem reclamar. E acabou o quê? Chegou um momento que o corpo não aguentou mais. E como o Pedro diz, o corpo é fofoqueiro, o corpo fala. Então acabou o quê? Se manifestando uma doença. E a pele, ela é o maior órgão do nosso corpo, né? Então ela precisa de um ser com mais docilidade por trás dela, assim. E para uma pessoa realmente entrar em remissão do processo de psoríase, e aí já tiveram muitos estudos e casos, né, catalogados que realmente assim a pessoa mudando a sua forma de ser, a sua forma de agir, deixando esse autoritarismo, essa rebeldia de lado, se tornando uma pessoa mais dócil, dificilmente ela volta a ter crises de psoríase, né? Já que a psoríase ela não tem cura, ela é uma doença autoimune. Então, quando a gente trabalha o emocional da pessoa, que ela começa a ter uma inteligência emocional, a psoríase acaba não se manifestando mais. É uma consciência que a pessoa acaba absorvendo. Então, quando Exato. você tem uma consciência de algo, você muda totalmente a tua realidade, a nível físico, mental, emocional, espiritual. Mas você precisa dar o passo, compreender que tudo que acontece não é punição, é evolução. E se o teu corpo está gritando, está demonstrando questões físicas, é momento de você olhar para dentro, olhar para o teu emocional. Que o teu emocional está gritando e você está dizendo que está tudo bem? Muitas vezes sai de casa, bota a máscara, que está tudo bem, sorrindo, mas volta para casa e fica totalmente triste, isolado nos momentos de decepções e tristezas. Então olha para isso, começa a cuidar do teu emocional, porque o teu externo é o reflexo daquilo que você é dentro de ti, as tuas emoções. Dentro da astrologia, a gente olha o Sol, Lua e Ascendente. O Sol é aquilo que você é. A Lua é aquilo que você é dentro. Então, o teu Sol só vai brilhar se a tua Lua estiver em equilíbrio, ressoando positivamente na tua essência. Então, olha para essas questões. E me surgiu agora uma curiosidade, a questão da psoríase e caspa. É a mesma coisa? A pessoa que tem caspa, a pessoa que tem coceira, casquinhas na cabeça? Então, Pedro, a caspa e a psoríase, elas têm um determinado grau de parentesco, né, na causa das doenças. E também pode estar ligado, a caspa é totalmente ligada ao emocional. Normalmente as pessoas dizem, ah, mas é água quente. Só que tem pessoas que têm o processo de psoríase e às vezes até confunde no início. Ah, eu tenho muita caspa, mas depois vai observando e aquilo não é só uma caspa, é uma casca grossa que acaba se sobrepondo ao cabelo, né? E aí começa a perceber que não é caspa, que é psoríase, que está manifestando no couro cabeludo. Então, ali a gente percebe que a gente tem uma mente que está muito rígida, que é muito, muito autoritário, que chegou ao ponto de manifestar no couro cabeludo. Né? São muitas questões, a gente observa, já veio pessoal fazer constelação também, por essa questão da caspa.
né? A pessoa com muita coceira na cabeça fez os movimentos sistêmicos para trabalhar essas questões diante desse olhar emocional. E é muito interessante observar, porque daí o teu emocional ele vai trazer, e aí você começa a se coçar, e coça a cabeça, e coça os braços, e coça o corpo, e aí vão surgindo as casquinhas. É uma forma do teu emocional querer colocar para fora aquilo que você está engolindo internamente. E como que a pessoa pode fazer esse trabalho de equilíbrio, ressignificação da psoríase? Aí também vai vir a ser um tratamento, né, que vai exigir um autoconhecimento maior. A gente vai precisar de terapias que vão trabalhar no autoconhecimento para a pessoa se entender e para ela reconhecer os momentos que os gatilhos surgem para ela mesma poder evitar, né? Porque por ser uma doença autoimune, ela vai atacar em determinados momentos, em determinadas situações. Então, para a pessoa mesmo conseguir prevenir aquele momento, né? E não deixar a doença se manifestar novamente. Porque Então, acaba sendo é o uma questão. autoconhecimento. É, e acaba sendo uma questão estética também, que incomoda muito, ainda mais se a pessoa tem numa região que é mais exposta, né? Eu já tive um cliente que tinha no pescoço, era um senhor, e aí homem, cabelo curto, né? E o pescoço dele, a parte de trás, assim, era tomada, e ele se incomodava muito, porque, querendo ou não, chama atenção e as pessoas olham muito, né? Então acaba que se torna uma questão que prejudica também a tua autoestima. E é uma doença que não pega de uma pessoa para outra. Então, se você vê que alguém tem psoríase, é uma questão do emocional da pessoa. Cabe a você, sim, conversar, buscar encaminhar a pessoa para um terapeuta, um psicólogo, para trabalhar as suas próprias origens, né? Mas não fica com medo de, vou dar um abraço na pessoa, vou cumprimentar a pessoa. O que mais a pessoa quer nesse momento é isso, é um acolhimento. O que mais a pessoa deseja é esse abraço. E se você exclui a pessoa por ela ter psoríase, por ela ter alguma questão física, você está baixando muito mais a frequência dela com essa rejeição. Então, traga ela para o seio familiar, traga ela para o teu convívio, porque ela precisa disso, de movimentos de amor, auto-amor, se amar, e também o amor das pessoas que estão ao redor. E quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos, daqui a pouco, lá no final da live, tem orientação do tarô para você. Como é que está a tua saúde? Como é que está o teu emocional, teu físico, teu mental, o tarô vai te trazer as orientações. Então, tá chegando agora, vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinho. E se você tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, coloca aqui nos comentários. Uma doença que lembrei agora, coloca aqui nos comentários que a gente anota e a gente traz nas próximas lives para você. Isso aí. Então, te falamos sobre a a questão agora da psoríase, da caspa, que alinhamos ali também nesse olhar diante desse equilíbrio. E qual que é a próxima doença que a gente vai comentar? Então, vamos falar sobre a endometriose, que é um problema que acomete muitas mulheres. E ontem, quando eu estava estudando sobre o assunto, eu ainda me lembrei que tenho uma grande amiga, uma amiga muito querida de muitos e muitos anos, que ela queria muito engravidar e não conseguia engravidar por causa da endometriose. E aí eu pensei, nossa, se eu tivesse esse conhecimento, quanto naquela época, né, há 15 anos atrás, quanto eu poderia ter ajudado ela, quanto que poderia ser diferente. E olhando para as questões dela, faz muito sentido ela realmente ter desenvolvido aquele processo de endometriose. E é assim, gente, a endometriose, ela é uma doença que a gente conhece ela mais por ela acometer o endométrio, né, a parede interna do útero, mas ela não
se manifesta somente dentro do útero. Ela pode se manifestar nos intestinos, nas trompas, em cicatrizes abdominais, no peritônio também, nos ovários. Então, e ela causa muita dor, causa muito desconforto. E o que a endometriose significa? Na metafísica da saúde, o útero, ele representa o pai, o marido e a criatividade da mulher. Só isso já fala por si só, né, gente? Então, assim, quando a gente tem algo mal resolvido com o pai ou no nosso relacionamento, né, com o marido, que tá lá no nosso subconsciente, tá lá quietinho, e daqui a pouco a pessoa até diga assim, não, mas tipo, tá tudo bem, já passou, eu já perdoei. Ah, eu nem conheci meu pai, como foi o caso dessa minha amiga. Teoricamente, ela não conheceu o pai, então ela não teria, né, por quê. Mas no subconsciente dela ficou gravado aquilo. E ela acabou precisando fazer muitas cirurgias e tratamentos para depois, somente depois, conseguir a tão sonhada gravidez dela. Então, assim, acaba deixando a mulher, ela acaba deixando de poder expressar a sua feminilidade, a sua parte yang, né? Porque nós somos yin e yang. E aí acaba que a mulher que ela tem endometriose, ela acaba manifestando mais o lado masculino do que o feminino. Ela acaba deixando de ser aquela mulher doce, aquela mulher carinhosa, acolhedora, para ser uma mulher que tem que ser uma mulher forte, que tem que dar conta de tudo, que acaba assumindo um papel no realmente assim de homem, o papel masculino da casa. Olha ali, que importante essas observações e compreender essa análise para o nosso sistema familiar. Olhar para as questões, talvez você, mulher, precisou assumir a responsabilidade de cuidar dos teus irmãos, a cuidar da mãe, cuidar do pai, diante da tua família, e aí acaba desencadeando situações assim, e precisa assim ter o equilíbrio. Todos nós temos yin e yang, feminino, masculino, e precisa estar equilibrado. O homem aprende a ser homem, aumenta o seu masculino com outros homens. A mulher aumenta o seu feminino com outras mulheres. A nível sistêmico, é pai e mãe, o menino com o pai e a menina com a mãe. Então, trabalhar essa questão do feminino vai te auxiliar muito a você olhar para essa questão da endometriose para poder ressignificar, encontrar um equilíbrio, uma harmonia. Então, quer ter harmonia, quer se tornar mãe, se harmonize com a sua mãe, aceitando o feminino dela. E nos casos que a gente percebe de relacionamentos em que a mulher, né, o namorado, é mais, vamos dizer, não afeminado, mas tem uma energia feminina mais alta e a mulher tem uma energia masculina mais forte. Como que encontrar esse equilíbrio? Isso pode desencadear endometriose? Acredito que sim, tá, Pedro? Porque assim, geralmente o que acontece? Quando a mulher ela tem a energia yang mais forte nela, ela tende a ser mais dominante. E automaticamente ela já vai atrair, né, com essa energia ela vai atrair homens que têm uma energia yin mais forte. Então, que vão aceitar essa dominância da mulher, porque não daria certo a gente ter dois Yangs numa relação, né? Estariam sempre se batendo de frente, estariam sempre literalmente se degladiando como casal. Então, para haver o equilíbrio, automaticamente, quando a mulher é mais Yang, ela vai atrair um homem mais Yin, para que haja o equilíbrio. Só que isso também vai gerar muita frustração nessa mulher, porque esse homem ele acaba que ele vai deixar de suprir algumas demandas por não ter essa, porque uma mulher que é mais yang, ela tem toda aquela coisa de tomar a frente, de fazer as coisas acontecerem.
E o homem, sendo mais yin, ele já é o homem de receber, né? Que deveria ser ao contrário, a mulher deveria estar sendo cuidada e protegida e o homem estar tomando a frente num relacionamento, né? Então acaba que essa mulher, em determinado momento, ela também fica muito frustrada com essa relação. E o que pode vir a resultar num processo de endometriose. Ela acaba criando, gerando uma revolta contra o homem, né? Contra o masculino. E tendo isso, em algum determinado momento, a gente não sabe, né, as causas ideais, mas por muito, muito, muito tempo, acaba que vai lá e se manifesta através de uma endometriose, que às vezes vai ser descoberta quando tá numa tentativa de engravidar e não consegue engravidar, ou tá num processo de sentir muita, muita dor ali no período menstrual, né? Que é geralmente, ou a irregularidade nos ciclos, que também vai se manifestar dessa forma no físico, né? Então, acaba que nesse processo acaba sendo descoberta a endometriose. E quais são vamos dizer, qual que é o processo que a mulher pode fazer, se permitir a fazer, para trazer equilíbrio, para haver o equilíbrio yin e yang e ela poder se harmonizar com o feminino? É realmente, Pedro, buscar o equilíbrio. Vai para a gente conseguir eliminar, claro que a gente vai precisar de tratamentos médicos, sempre ressaltando, né, gente, é muito importante fazer o tratamento com a medicina e complementar com as terapias. A gente não orienta de forma nenhuma, não. Larga o tratamento que o médico te deu e vamos aqui só fazer uma terapia. Jamais, gente, jamais, jamais. É importante, as duas coisas se complementam. A medicina tratando o físico e as terapias holísticas tratando os nossos corpos emocionais. Então, realmente, para uma mulher conseguir se libertar mais facilmente do processo de endometriose, ela precisa achar o equilíbrio entre yin e yang. Ela precisa deixar essa rejeição contra o masculino, né? Ela rejeita tanto o masculino que ela traz o masculino muito forte para o campo dela. Então, ela precisa deixar de rejeitar o masculino e equilibrar. Ela precisa ter o equilíbrio entre yin e yang para o corpo dela conseguir se curar. É importante esse equilíbrio. Então, você, mulher, ou conhece alguma mulher, alguma amiga que esteja passando, né, por essa questão da endometriose, trabalhar essa harmonização com o masculino, com o pai, com irmãos, com tios, com os homens da família, com o marido, para que ocorra essa harmonização. E a partir disso, o bebê realmente possa ser gerado, né, sempre com acompanhamento médico, mas é um complemento, as terapias estarem juntas ali. O médico cuida do físico, cuida dessa parte física com medicamentos, tratamentos, e o terapeuta auxilia na parte vibracional, emocional, para trazer harmonia para o todo. E assim a gente se harmoniza com todos os nossos corpos. Então, Exato. falamos sobre a enxaqueca, falamos sobre psoríase, endometriose e daqui a pouquinho, para você que está nos assistindo ao vivo, vai ter orientação do Tarui para você que está na gravação, da mesma forma. Então, eu estou assistindo na gravação, posso comentar nos comentários? Pode. Você vai mentalizar, vai comentar, assim você vai compartilhando muitas positividades para todas as pessoas. Qual que é a próxima doença que a gente vai olhar nesse momento para trabalhar o nosso emocional? Vamos falar do mal do século, né, Pedro? Porque hoje a palavra ansiedade é uma das mais buscadas nas ferramentas de buscas que a gente tem na internet. E a ansiedade, ela quer dizer que o nosso terceiro chakra ele está adoecido, né? É o chakra das emoções mais densas, o plexo solar. E a ansiedade ela se manifesta no nosso plexo solar. Claro que ali a gente vai manifestar também medo, raiva, todas as emoções mais densas a gente manifesta no nosso plexo solar. Mas a ansiedade ela tá disparada
e é no geral. Hoje a gente observa que toda pessoa em determinado momento da sua vida ela vai sofrer um processo de ansiedade, que são as pessoas que não conseguem mais estar no presente. São as pessoas que estão sempre vivendo lá no futuro. E a gente acredita muito, né, dá o crédito para a nossa sociedade atual, porque hoje a gente tem um estímulo muito grande para ter, acaba esquecendo de ser, né? Ah, eu preciso trabalhar muito para ter um carro melhor, uma casa melhor. Ah, eu preciso ser o melhor. As pessoas estão muito competitivas também, né? E é uma característica do ansioso ser uma pessoa extremamente competitiva. E então acaba que as pessoas muito ansiosas, geralmente, elas estão sempre no futuro. Às vezes elas não conseguem nem conversar, né? Porque elas não conseguem prestar atenção no que o outro está falando, porque elas já estão pensando no que elas vão responder. Elas não conseguem ouvir, elas não são boas ouvintes. Geralmente ansiosos já nem tem unha mais, né? Porque elas roem todas as unhas em função da ansiedade, uma tentativa de controlar aquele pico maior de ansiedade. E a questão da ansiedade surgem os vícios também, né? As pessoas buscam o cigarro, a bebida, buscam chocolate, buscam comida, né? Por conta da ansiedade. Exato, acaba sendo uma fuga, né? Que a pessoa vai buscando através da comida. Então, assim, geralmente a ansiedade ela pode até causar dor física e dores muito fortes, dores paralisantes às vezes. Por exemplo, travou a coluna, travou o pescoço, né? Deu um torcicolo do nada. Muitas vezes é uma manifestação de ansiedade. A pessoa está com um pico de ansiedade tão forte que ela acaba travando, só que mesmo assim ela não consegue ficar no momento presente. O corpo dela travou para dizer, ó, fica aqui, aqui, concentra aqui. E mesmo assim ela continua olhando para frente. Ela só passa pela crise e segue no mesmo ritmo, né? Como que a pessoa consegue, vamos dizer, olhar para o presente? Como é que ela pode fazer esse movimento de não querer fugir ou de situações que estejam afetando ela, por isso que ela quer fugir lá para o futuro? Questão de trabalho, de família, né? Muitas vezes ela quer fugir da cidade, fugir de casa. Ah, vou embora, veio o circo, vou fugir com o circo, vou embora, né, para fugir das responsabilidades. Como é que ela pode trabalhar essa questão de querer fugir do hoje para ir na direção do amanhã, para poder ressignificar essas causas emocionais? É um processo muito árduo, tá, Pietro? Por quê? Porque exige também, na verdade, né, gente, eu acho que toda doença, ela sempre vai te exigir muito autoconhecimento. Mas tem algumas doenças que com certeza elas vão exigir muito mais. E a ansiedade é uma delas, porque é muito raro alguém que é ansioso querer fazer terapia, querer desacelerar, querer fazer yoga. Vocês já imaginaram alguém que é ansioso sentar e fazer uma yoga, sentar e fazer uma meditação? E são as técnicas que vão ser mais eficazes nos casos de ansiedade. A pessoa precisa aprender a respirar. O ansioso, ele nem respira profundamente porque isso é perda de tempo, né? Ele dá aquela respiradinha curta sempre, por quê? Porque ele não pode perder tempo respirando profundamente. E quantas vezes a gente consegue controlar o nosso corpo? E uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente vai aprender a meditar é respirar. Quando a gente respira, a gente controla o nosso corpo, a gente controla a nossa mente. Então, para um ansioso, é muito difícil fazer essa parada, controlar a mente. E a questão de nós atendermos pessoas ansiosas é muito interessante, porque a pessoa ela fica se mexendo, ela fica ali ansiosa com qualquer situação, né? Eu já atendi
né? Tem alguns casos até engraçados de pessoas ansiosas fazendo reiki, aonde um atendimento de reiki demora em torno de 30, 40 minutos, e aonde uma pessoa em específico, 10 minutos no máximo de aplicação, porque a pessoa não consegue ficar mais do que esse tempo deitada. Ela quer se levantar, ela começa a se mexer. Então, é uma situação muito disso, de uma fuga do presente em direção ao futuro, só que continua buscando, 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 buscando e não consegue encontrar, porque a principal resposta está dentro de si, a pessoa tentando fugir dela mesma. E como, né, vamos dizer, ela fazendo esse trabalho de autoconhecimento, de terapias, mas é um trabalho hoje, amanhã, depois, não é uma sessão que vai mudar tudo na vida dela. Exato. Na verdade, vai ser sessões regulares, porque afinal de contas, a gente vai precisar trabalhar a ansiedade e essa pessoa vai ter gatilhos, né, gente? Ela vai ter gatilhos que vão despertar essa ansiedade. Então, automaticamente, ela veio, a gente atende, e eu vou dizer para vocês assim, ó, eu já tive atendimentos que era para fazer reiki e Konindu, porque geralmente eu costumo combinar as duas técnicas, que eu acho que é muito bom. E eu terminei a sessão, porque geralmente quando eu me conecto com a pessoa, com o campo energético da pessoa, eu começo a sentir tudo que essa pessoa sente, tanto de emoções quanto de dores físicas. E eu terminei a sessão ansiosa. Eu terminei a sessão falando rapidamente, falando do jeito que aquela pessoa falava. Sabe? E eu não conseguia controlar aquilo. Então, às vezes, a gente fica com essa emoção na gente. E aí a gente consegue sentir o quanto que é difícil pro ansioso viver nesse tempo acelerado, né? Porque é uma pessoa que vive sempre acelerado. Tem ai, como é que é? Eu acho que tem uma passagem na Bíblia que diz, né, que há o tempo certo de plantar e de colher. E o ansioso, ele vai colocar a semente na terra e vai começar a olhar o relógio a cada 5 minutos para ver se a semente já cresceu, né? Como se a ansiedade dele fosse fazer aquela semente germinar mais rápido. Mas a ansiedade, ela realmente, ela não vai acelerar os processos da nossa vida, né? Porque a vida ela acontece em ciclos perfeitos. E quando a gente se dá conta que existem esses ciclos perfeitos, que por mais que a gente queira acelerar o tempo, a gente não tem controle sobre o tempo, né? Porque a ansiedade é uma característica também das pessoas que querem controlar tudo e todos. Então, assim, a gente não tem controle basicamente sobre nada. Quando a pessoa começa a ter este entendimento, a entrar nesta realidade que o controle não é nosso, e sim o controle vem de algo maior, de Deus, do universo, do que você quiser nomear, a pessoa começa a ceder o espaço de controlar e começa a relaxar. E isso vai deixar com certeza a vida dela muito mais tranquila. Vai começar a trazer uma sensação de paz, de tranquilidade que é impagável, porque é muito difícil as pessoas que têm esse processo latente de ansiedade, que convivem com a ansiedade no dia a dia. É possível, através da radiestesia, da ativação de algum gráfico ali, a pessoa trabalhar essa questão da ansiedade para que ela comece a se permitir a fazer os movimentos, a respirar melhor, a respeitar essa questão do tempo? Tem, a gente pode montar, a gente tem protocolos da radiestesia terapêutica para ansiedade, onde a gente vai buscar entender qual é a causa raiz dessa ansiedade, né? Porque provavelmente ela nasceu lá na nossa infância também. Ela foi vindo nos acompanhando e em determinado momento houve um gatilho que despertou essa ansiedade e acaba que a gente busca a causa raiz para daí sim montar um tratamento todo em cima da causa raiz. Importante, então. Fica a dica aí para o pessoal que tem essa questão. Todos nós temos essa questão da ansiedade em momentos da nossa vida.
A gente compra algo, né? Comprou na Amazon, já vai na janela ver se o correio já está chegando, né? A gente é ansioso. Vai fazer alguma coisa, alguma viagem, algum movimento. A ansiedade, ela é natural, mas o excesso dela, né? Quando tu percebe que ela começa a te controlar, em vez de você controlar ela, precisa sim ter esse equilíbrio e buscar essa harmonização. E Mas principalmente já são 5 minutos para as 9. já, Passa rápido já a nossa live. passou muito rápido, gente. Passa Eu rápido. ontem, quando eu estava preparando o conteúdo, eu pensei, podia pôr mais uma, porque isso, né, a gente vai falar rapidinho e vai sobrar tempo. Nunca sobra tempo. Quando o assunto é bom, vai rendendo, vai surgindo questões. E a gente está aqui porque a gente acredita em você, a gente acredita no teu potencial. E se você tiver sugestões de doenças, de questões mentais, emocionais, espirituais, físicas, coloca aqui embaixo nos comentários da live, se você estiver assistindo agora ao vivo, se você estiver assistindo na gravação, ou manda para nós no direct, né? Porque essa série de lives realmente tem esse propósito, de trazer esse despertar da nossa consciência, para nós olharmos para o nosso lado emocional, analisarmos as causas que estão acontecendo, o que o nosso corpo está fofocando, o que ele está dizendo para nós enxergarmos, e a partir disso nós encontrarmos um lindo caminho de equilíbrio e de cura da nossa alma, da nossa mente, do nosso espírito e do nosso corpo. Então, são movimentos muito satisfatórios que essas lives, com certeza, vão trazer para todas as pessoas. Então, hoje a gente conversou sobre enxaqueca, psoríase, endometriose e a ansiedade. Então, são 4 temas e, diante dessas doenças, a radiestesia, através dos protocolos, dos gráficos, podem sim ser trabalhados. Com certeza, podemos trabalhar através da radiestesia, podemos trabalhar todas elas com o Conindu também. E o Conindu, gente, uma hora dessas a gente vai fazer uma live falando mais sobre ele. E principalmente falando lá no começo, acho que há muito tempo atrás, há uns 2 anos atrás, eu acredito que a gente até fez uma live falando sobre Conindu, né, Pietro? Mas isso já faz muito tempo. A gente faz uma nova live, porque tem muitas pessoas que ainda acreditam que o Conindu só pode ser trabalhado fisicamente, né, com a pessoa presencial, e que trata só o ouvido. Mas não, o Conindu a gente pode trabalhar ele à distância e ele trabalha muitas doenças, tanto físicas quanto emocionais. Ele é excelente para transmutar o estado de doença. Interessante. Então, Conindu. E o Conindu e o cone chinês é igual? É igual, só tem pessoas que chamam de cone chinês, tem pessoas que chamam de cone hindu, mas no frigir dos ovos é a mesma coisa. Então é a mesma coisa. Então, eu vou fazer o cone chinês, não vou fazer o hindu. É a mesma coisa, só muda É o igual. nome, a energia, o trabalho, ela traz a mesma frequência. Então, Márcia, gratidão por essa aula que tu trouxe para nós aqui sobre as doenças e com certeza as pessoas que vão assistir, que assistiram, vão se enriquecer de todo esse conteúdo. A gratidão é toda minha, Pedro. Eu adoro as nossas terças, adoro as nossas lives. Esse bate-papo é incrível. O tempo passa voando, então, assim, é sempre muito bom estar aqui. Gratidão a todos que nos assistem, tanto ao vivo quanto na gravação. É muito bom ter vocês com a gente. Gratidão toda nossa. E agora, para trabalhar, a gente falou de ansiedade. Vamos trabalhar a ansiedade, a gente vai para os comerciais e volta Ah, na sequência. ai, que são Hoje, esses comerciais. Instagram, por favor. em breve vamos chamar os comerciais. Em breve vai ter comerciais. E aí a gente vai e volta. Imagina, né? Vamos falar da próxima doença, logo depois dos nossos Ah, comerciais. Deus. Aí até eu vou ficar ansiosa. Vai mentalizando 2 ou 3, coloca ali nos comentários. Se você quer saber alguma questão da tua saúde, física, mental, emocional, espiritual, se você tem alguma questão totalmente diferente, mentaliza 1, 2 ou 3, coloca ali nos comentários. Eu quero saber sobre trabalho, saúde, relacionamentos, amizades,
Só um conselho do tarô, um, dois ou três. Se você estiver ao vivo, vai comentando. Se você também estiver assistindo na gravação, aqui no Instagram ou no YouTube, coloca nos comentários. É assim que você se conecta com a energia do tarô. Então, vamos para a carta número um, carta número 2 e a carta número 3. Qual que é a orientação do tarô para você, para a questão que você mentalizou? Você que escolheu a carta número 1, a carta do eremita. Uma carta que te pede muito um olhar introspectivo, olhar para dentro. É aquilo que a gente comentou na live. Olhar para o nosso lado emocional, espiritual e mental. O eremita é uma carta muito positiva, no sentido de o quê? É um convite a você olhar para dentro. Se você mentalizou alguma questão diferente, uma questão de cidade, de trabalho, é uma carta que fala de mudanças. O eremita é aquele que vai embora, aquele que sai, aquele que realmente se retira do trabalho, do ambiente pesado, se retira de uma cidade e muda totalmente a frequência em busca de algo melhor. Então, é uma carta assim que traz introspecção, traz um olhar espiritual e emocional forte, mas também uma carta de despedidas. Sai de algo e vai para um lugar totalmente novo em busca de novos horizontes. Para você que escolheu a número 2, a Princesa de Copas, uma carta muito legal, expansão da tua criatividade, olha muito para o teu mental, para a saúde mental. Então, ela é uma carta que fala que você tem criatividade, você tem competência, você tem inteligência, comece sim a perceber, questão do merecimento. Busque estudar, busque cursos, busque se profissionalizar cada vez mais, porque é uma carta muito boa. Fala no sentido de você abrir a tua mente, confiar mais em você, olhar para a realização dos teus sonhos, porque você é capaz de concretizar tudo aquilo que você tanto deseja. E para você que escolheu a número 3, 3 de paus, a carta das virtudes. Você tem muitas virtudes, muitas qualidades. Comece a olhar para isso. Comece a perceber as coisas boas diante da tua existência. Uma carta muito boa a nível de saúde, a nível de relacionamento, de trabalho. Isso aqui é um convite para você reconhecer as tuas qualidades. Reconheça as tuas e perceba as qualidades dos outros. Tudo que você aponta para o outro também existe em você. Então, se você tem situações que você aponta o dedo para o outro, tem 3 dedos apontando para ti, tanto positivo como questões negativas. Olha para as tuas virtudes, confia mais em você e tudo vai dar certo na sua vida. Mas só gratidão e nos vemos na próxima terça-feira, 8 horas da noite, nas nossas lives, essa série sobre as doenças. Então, se as pessoas tiverem sugestões, elas podem nos mandar que na próxima semana a gente vai trazer mais doenças para o autoconhecimento. Ficaremos aguardando sugestões, hein, gente? Boa noite a todos e gratidão. Gratidão a todos que nos assistiram ao vivo, a você que vai nos assistir na gravação. A nossa gratidão e nosso desejo que você tenha uma excelente noite, abençoada, repleta de positividade, olhando para o teu emocional, percebendo que o corpo é fofoqueiro, observe os sinais que ele está te dando. E amanhã tem Café com Terapia, 7 horas da manhã, ao vivo comigo aqui no Instagram. Uma linda noite para você, repleta de luz, de amor, e brilha a prosperidade na nossa vida.